Olá, queridos. No Bíblia Todo Dia de hoje, 2 Crônicas, capítulos 11 a 14. No capítulo número 11 já começa num ponto alto. Por quê? Porque o descendente direto de Salomão, Roboão, quer reconquistar a terra que Jeroboão, de alguma forma, agora é o líder, é o rei. O reino de Israel está dividido. Roboão, o descendente direto de Salomão, agora reina sobre a tribo de Judá e Benjamim, e a capital é Jerusalém. E o rei Jeroboão agora governa sobre as demais tribos de Israel, as 10 tribos. E Roboão, o filho de Salomão, quer reconquistar isso, quer ter posse de novo. E sai para a batalha, e sai para a guerra. É assim que está começando o capítulo número 11. Mas nessa saída para a batalha, para lutar contra o próprio povo de Israel, olha o que Deus diz através do profeta Semaías, no verso número 2. Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim. Assim diz o Senhor, verso 4. Não subireis, nem lutareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque isto vem de mim. Olha que coisa mais impressionante. Roboão, de alguma forma, está saindo para a guerra, com um exército enorme para lutar contra Jeroboão e reconquistar a nação de Israel, mas Deus diz, ninguém vai lutar. Porque essa divisão que houve na nação de Israel parte de mim, é a minha vontade, eu que estabeleci isso. E aí o que aconteceu então com o exército de Judá e de Benjamim? E o rei Roboão, a Bíblia diz no verso número 4, então eles atenderam a palavra do Senhor e desistiram de atacar Jeroboão. Olha que coisa mais impressionante. Imagine você, determinado a reconquistar aquilo que é herança sua, o reino. Olha que herança preciosa. E você organiza as forças armadas, você sai determinado para reconquistar aquilo, porque é direito seu, porque é herança, porque era do seu pai que passou para você. E na saída para a batalha, um profeta chega e diz, volte para casa, porque Deus não quer que você tome posse daquilo que era herança, daquilo que era do teu pai, daquilo que deveria naturalmente passar de pai para filho. Deus não quer te dar isso. A Bíblia diz que o rei atende a palavra do profeta e volta para casa. Será que eu e você temos feito isso? Na nossa vida, quantas vezes a gente quer fazer algo e Deus diz não? E qual é a nossa reação? A gente continua fazendo? Nem que desobedeça? A Deus nem que quebre a cara? Nem que destrua com o meio mundo? O que nós fazemos quando a gente está determinado a fazer algo, que a gente acha que é o nosso direito e de alguma forma Deus diz não? Pela sua palavra, num culto, por um profeta, o que nós fazemos? Nós damos sequências ou retrocedemos? A gente atende para o nosso coração e aquilo que a gente quer fazer ou a gente atende para a palavra de Deus? Saiba que aqui esse rei, ele, nesse momento, atendeu para aquilo que o Senhor havia dito. Ele volta para casa junto com as demais tribos e fortalece então o reino de Judá. É isso que ele faz. Opa, já então que isso aqui é uma ação de Deus, de alguma forma eu vou fortalecer aonde eu estou inserido. E aí vai falar então sobre outros fiéis, né, de Israel que estavam debaixo de Jeroboão e foram morar com Roboão no reino de Judá. Por quê? Porque lá no reino de Judá, com Roboão, em Jerusalém, que havia o templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, onde se faziam sacrifícios. Então, de alguma forma, aqueles que eram dedicados a Deus saíram das demais regiões de Israel, dos confins de Israel, para morar então em Jerusalém e aos redores, para que pudessem então estar na casa de Deus como Deus havia dito. Olha que coisa interessante. Os fiéis fizeram isso. E os infiéis? Os infiéis continuaram pelo governo de Jeroboão e substituíram o templo do Senhor em Jerusalém por adoração a bois de ouro, 2 que Jeroboão havia então constituído. Inclusive o próprio Jeroboão expulsou os sacerdotes e levitas de Israel e mandou embora e estabeleceu outros sacerdotes de qualquer outra tribo. Por que Jeroboão fez isso? Porque se era um sacerdote legítimo e um levita legítimo, eles iam querer que o sacrifício fosse feito anualmente em Jerusalém, no templo do Senhor. E então Jeroboão, com medo de perder o povo para Roboão, expulsa os servos de Deus e faz objetos para adoração para o restante de Israel. Quem é você?
Você é alguém fiel a Deus ou infiel a Deus? Você é alguém que mesmo que tiver que viajar distâncias ou pagar um preço específico ou se mudar ou percorrer o caminho para buscar Deus de verdade, aonde você sabe que é a vontade de Deus, ou você por comodidade, sabe de uma coisa, a gente está aqui mesmo, eu acho que Deus aceita isso. Quem é você? Você é alguém que prefere ficar isolado em casa, sozinho, porque não quer pagar um preço de ir até uma igreja e se submeter a um pastor, a uma liderança, a conviver com os irmãos, a aprender a viver o diferente, no sentido de um irmão pensa diferente de você, mas de alguma forma essa comunhão faz com que se una num corpo de Cristo e a fé dele aumente a sua e a sua aumente a dele? Ou você prefere, não, sabe de uma coisa, eu vou ficar aqui mesmo e vou adorar Jesus do meu jeito, até porque eu sou a igreja? Saiba, igreja é quando os santos se reúnem. Os santos dentro de casa não é igreja, santos dentro de casa é só o santo Filho de Deus. E então, no final do capítulo número 11, vai falar sobre algumas características então de Roboão. Ele tem diversas mulheres. Ali no verso número 21 diz que ele tem 18 mulheres e 60 concubinas. 78 mulheres tem o filho de Salomão. Por que você acha que ele tem tantas mulheres assim? Porque o pai tinha 1000. Você entende como os pais são influência e exercem influência sobre os filhos? Você entende como é e como servimos a Deus vai influenciar diretamente nossos filhos? E o que então Roboão faz com seus próprios filhos? Ele manda para todas as regiões do seu reino, é uma estratégia de fortalecer o seu próprio reino, mas uma característica muito forte no verso 23 diz: por todas as cidades fortes, e deu-lhes fartos suprimentos, e procurou muitas mulheres para eles. Assim como foi o pai, era o filho, e ele estava ensinando aos seus filhos, aos netos de Salomão, ser da mesma forma. Maridos de muitas mulheres. O que você tem ensinado aos seus filhos? Eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente ensina o tempo todo. Mas se a gente, ao invés de ensinar o mau hábito aos nossos filhos, e se a gente ensinar as Escrituras? E se a gente ensinar a ter o primeiro amor com Deus, a ser apaixonado pelas coisas de Cristo? E se a gente ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, e esse ser o nosso maior legado a eles? Capítulo número 12 vai falar então sobre Sisaque, que é um rei estabelecido por Deus, né, o faraó, o rei do Egito, para invadir Judá. Por quê? Porque Judá então vai numa sequência de corrupção. É uma característica de 2 Crônicas falar mais de Judá do que Israel. E é o que acontece. De alguma forma vem esse homem, o faraó do Egito, Sisaque, e subjuga então Judá. Destrói completamente, rouba tudo. Pega tudo que Roboão tinha. Olha que interessante, Salomão leva uma vida para construir as coisas e Roboão perde da noite para o dia. Perde para a noite para o dia. E é assim, mas você talvez pergunte, mas por quê? Por causa do pecado de Roboão e da tribo, da nação, melhor dizendo, agora do reino de Judá. Se afastaram de Deus. E é muito interessante isso. Porque o texto diz ali no verso número 5, vós me abandonastes, olha Deus dizendo para o rei Roboão de Judá, vós me abandonastes e por isso eu vos entreguei na mão de Sisaque. Por que vem agora inimigos? Por que vem dificuldade? Por que vem guerra? Porque haviam se afastado de Deus. Saiba de uma coisa, sem Deus, você pode escolher viver sem Deus. Sem Deus, sem proteção. Sem Deus, sem a graça de Deus, sem a mão de Deus. Sem Deus, sem os favores, as promessas de Deus. Sem Deus, o que sobra? Misericórdia de Deus. Então, de alguma forma, eles se afastaram de Deus, então Deus os entregou então a um inimigo muito mais forte e muito maior. O que então que Roboão faz? Ele se arrepende. Ele ora, Senhor, você está certo, você é justo, verso número 6, e eles se arrependem, se humilham. Deus olha toda essa humilhação e diz no verso número 7, não os destruirei completamente porque vocês se humilharam. Saiba de uma coisa, todo aquele que se humilhar diante de Deus, Deus vai usar com graça, com misericórdia, Deus vai atender. Portanto, não importa o quão longe você se desviou de Deus, se humilhe, se quebrante diante de Deus, Deus vai olhar para você. Mas saiba que os nossos pecados têm consequência. Por quê? Porque o verso número 8 diz, olha o que Deus falou então a Roboão. Falou, entretanto serão seus servos. Israel agora, aliás, o povo de Israel, né, do reino de Judá, vai ser agora servo do rei do Egito, do faraó do Egito. Para que vocês percebam a servidão, a diferença que há entre me servir e servir
Sisaque, o rei do Egito. Como você tem vivido? Será que de alguma forma para você aprender o valor que é servir a Deus, Deus está de alguma forma permitindo coisas difíceis na sua vida para você entender que existe uma diferença entre servir a Deus e servir ao mundo? Muitas pessoas têm servido a Deus e acham tão difícil, porque não pode beber, porque não pode fumar, porque tem que ficar lendo a Bíblia. Nossa, ser crente é difícil demais porque não tem alegria. Se você ainda não descobriu o prazer e o valor de servir a Deus, saiba de uma coisa, Deus vai colocar dificuldades na sua vida para que você saiba realmente o que é ser escravo de algo ímpio, do injusto. Porque você acha muito difícil servir o justo, o santo, o Deus reto e digno de todas as coisas. E aí vai falar, inclusive, que o rei do Egito saqueou e levou tudo, todo o dinheiro, e aí o rei Roboão, no verso número 10, os escudos de ouro foram levados pelo rei do Egito e ele faz agora escudos de bronze. Isso está mostrando a pobreza agora que tem o reino de Judá pelo governo de Roboão. Cuidado para que você não desperdice aquilo que os teus ancestrais conquistaram. E não estou falando só de dinheiro, estou falando de dons, de ministério, de chamado. Porque a gente não pode jogar fora o que os nossos ancestrais já conseguiram com Deus. Nós temos que dar continuidade e não começar do zero de novo por causa da nossa dureza do coração e dos nossos pecados. No capítulo número 13 vai falar coisas extraordinárias, mas também de diversas guerras agora do reino de Judá. Mas vai falar uma coisa interessante ali no verso número 21. Porém, Abiás se fortaleceu e tomou para si 14 mulheres. Abiás é o novo agora sucessor depois de Roboão, e é interessante, depois que ele se fortalece, ele toma 14 mulheres e teve diversos filhos e filhas. Isso é o capítulo número 13, verso número 21. Mas o capítulo número 12, verso número 1 diz, depois que o reino de Roboão se estabeleceu, o rei havia se fortalecido, ele deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Qual é o paralelo desses dois textos bíblicos? O paralelo é o seguinte, quando a gente está em dificuldade, a gente clama a Deus, a gente ora, a gente se humilha, mas quando a gente se fortalece, 2 Crônicas 12:1 e 2 Crônicas 13:21, mesma característica, reis diferentes. Roboão e Abiás, filho de Salomão e o filho de Roboão. Depois que se fortalece, a gente esquece Deus. Depois que se fortalece, a gente tem 78 mulheres. Depois que se fortalece, Abiás teve 14 mulheres. Então, quando a gente está numa época de guerra e de dificuldade, a gente ajoelha, a gente faz jejum, a gente clama, a gente grita, a gente berra, a gente chora, a gente faz propósito, a gente se humilha. Mas depois que a gente está bem, depois que a gente se fortalece, a gente esquece as coisas de Deus e a vontade de Deus e a palavra de Deus. Por quê? Porque a gente se apega às coisas. Porque a gente apega aos tempos de paz. Porque a gente fica soberbo e orgulhoso. Porque a gente acha que não precisa mais das coisas de Deus. Portanto, saiba de uma coisa, aprenda, como o apóstolo Paulo diz, viver com Deus na abundância e na escassez. Aprenda a viver e buscar Deus de forma íntima e desesperada e apaixonada, quando também você está numa situação favorecida, de sucesso, bem na vida. Não permita, não espere perder tudo para se entregar a Deus de forma fervorosa. Faça isso hoje. Faça isso agora. E no capítulo número 14 vai falar do próximo rei Asa, o filho de Abiás agora, também rei de Judá. E ele, de forma extraordinária, ele faz o que é reto diante do Senhor. Verso número 2, capítulo número 14. Por 10 anos ele tem um período de paz, e o que ele faz nesse período de paz? Constrói cidades e fortalece cidades. Aproveite as épocas de paz da sua vida para se fortalecer, seja em família, seja como cidadão do país, seja espiritualmente, seja materialmente, fisicamente, emocionalmente, mas também espiritualmente. Aproveite os tempos de paz de Deus sobre a tua vida. Por quê, pastor? Porque os tempos difíceis chegam. E chegou o tempo difícil, o Zerá, o etíope, com 1 milhão de soldados, vai lutar então contra Asa, o rei de Judá. O dobro ele tinha, mas Asa clama ao Senhor, ele diz, Senhor, em ti nós confiamos. O Senhor é o nosso Deus. E é exatamente isso mesmo, porque ele faz o que era reto, Asa, esse rei, faz o que é reto diante dos olhos do Senhor, e Deus dá a Asa vitória. Então não importa se você está enfrentando inimigos, eles são tão grandes e numerosos como o dobro da tua capacidade. Clame a Deus, continue confiando em Deus, porque para Deus ajudar tanto o forte quanto o fraco é a mesma coisa. Mas saiba de uma coisa, quem Deus ajuda e dá a vitória? Quem busca nele,
Quem confia nele, quem espera nele, faça o mesmo. Deus te abençoe.